Galinha de capoeira ou a SRD, né, sem raça definida. A gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje, que tem pessoas que ainda têm algumas dúvidas. Sou Sandro Ribeiro, proprietário do sítio Sancaipe. A gente tem alguns cursos, alguns e-books aí sobre criação. Olha que legal. Sobre criação de galinha caipira, e vamos tentar tirar essa dúvida caso você tenha hoje sobre galinha de capoeira, galinha caipira ou galinha sem raça definida ou alguns outros nomes que existem aí espalhados sobre todo o Brasil, todo o território nacional. Olha que legal, é o nascer do sol aqui, hein, galera? É o nascer do sol aqui, o nascente. Então vamos lá, deixa eu me abaixar um pouquinho aqui, talvez até sentar um pouquinho aqui para falar um pouco para vocês sobre isso. Então, quando você tem uma galinha aí no seu quintal, uma galinha que nasceu aí com você, uma galinha que teve uma mistura de raças ou que você comprou, mas você não sabe exatamente qual é a linhagem dela ou qual é a raça dela, a gente costuma chamar de galinha de capoeira em alguns lugares chama de SRD, que é sem raça definida, em alguns lugares chama de galinha caipira, especificamente ela, quando você não sabe qual é a raça. Então se chama aí de nomes diferentes, não existe o certo, nem existe o errado, eles chamam de alguns nomes diferentes, em algum lugar canela seca, em algum lugar pé preto, em algum lugar... vários nomes diferentes aí em relação a isso. Então a gente tem aí esse nome de galinha de capoeira um pouco mais aqui para o Nordeste, né? Um pouco mais conhecido. Quando a gente chama locais assim, onde tem esse tipo de vegetação assim, fazendo moitas, né? Com árvores não tão grandes, árvores pequenas, muito juntas uma com a outra, aqui no Nordeste se chama isso aí de capoeira. O entendimento aqui no Nordeste de chamar esse tipo de vegetação, quando a gente não tem árvores tão altas, meio, né, não medianas, mas aquelas moitas ali muito próximo uma a outra, você não tem como entrar correndo no meio delas, por exemplo. Aquilo se chama de capoeira aqui no Nordeste. E normalmente quem tem muito isso próximo às casas, né? Então, quem tem galinha no quintal, normalmente as galinhas ficam transitando dentro dessa, entre aspas, capoeira. E talvez o nome tenha vindo aí dessa ideia, galinha de capoeira tenha vindo mais ou menos por elas andarem aí nessas capoeiras, né? Eu não sei se é chamada assim em outros locais do país, mas você tem aí uma gama de nomes que você pode chamar. E essas galinhas que tem esse tipo descontrolado, vou chamar assim, de cruzas entre galos e galinhas, sem saber exatamente qual é que vai vir o resultado. E essa galinha criada de forma muito mais extensiva, né? Muito mais para consumo interno de casa, é chamada de galinha de capoeira, e em alguns lugares galinha seca, galinha de pé preto, galinha de pé seco, galinha caipira, e alguns chamam também. Então, para você ter um entendimento melhor aí sobre o que é galinha de capoeira, que a gente fala tanto, ou aqui no Nordeste você ouve falar tanto, é exatamente esse tipo de galinha. Se você quer saber mais sobre raças, sobre linhagens, sobre como ter um plantel, como formar um plantel para você ter uma criação comercial, nós temos esse e-book aqui que você pode adquirir clicando no link na descrição, que a gente fala tudo sobre raças para você montar um plantel, quais são os tipos de raça, você montar um plantel e realmente ter um negócio com galinhas, inclusive sob incubação, para você ter galinha de capoeira, se for esse o seu interesse. Um grande abraço, clica no link, adquire, você vai gostar. Um abraço.